Nós sabemos que não tem vírgula ali, mas eu queria aproveitar o gancho que a Cristina falou aqui. Construindo uma casa. Construir uma casa tem todo um planejamento. Para construir uma casa tem todo um aparato que você precisa construir. Sim, eu me lembro como se fosse hoje, quando eu comecei a construir. Há quase 30 anos atrás, eu estava furando umas sapatas, aonde é a casa do meu cunhado hoje. Ia construir a minha casa lá. Meus irmãos vieram, nós precisamos de ajuda para construir. E meus irmãos vieram para me ajudar a cavar umas sapatas, e nós estávamos cavando sapatas ali, para fazer minha casa lá onde é a do meu cunhado hoje. E meu cunhado estava fazendo a casa em cima da casa da minha sogra. E eu planejando ali como é que eu faria, e preocupado com uma sapata, fazer uma sapata profunda ou uma sapata larga. Eu faço o alicerce dentro do barro, ou eu faço uma viga aérea? Tem toda essa preocupação quando você pensa em construir uma casa. Você que entende um pouco de obra, você sabe do que eu estou falando. Para aqueles que não entendem, não, fala, olha, pedreiro, eu quero a casa assim, assim, assim. De repente você não sabe nem como é que foi construída a tua fundação. Mas a pessoa que entende de obra, a pessoa vai ficar preocupada com esses detalhes. E nós precisamos ter essa preocupação. Eu tinha essa preocupação, e eu todo final de tarde, eu sentava no barranco e eu olhava o tamanho da área que eu precisava construir, e como eu iria construir, como eu iria fazer. Amados, eu estou falando, eu estava com 22 anos, 23 anos, 21 anos, essa casa aí, eu estava acabado de sair do quartel, tinha passado por um momento e já estava pensando como é que eu faria essa casa. E eu preocupado com isso tudo. De repente o meu cunhado chega e fala para ela, olha, eu não vou mais construir aqui em cima. Fala o seguinte, pede para o Sidney parar a obra lá e continuar a obra que eu comecei aqui. Já está quase pronta, já está a base de cinta. Pode continuar aqui, eu não vou fazer mais, eu estou indo embora para o Espírito Santo. E vou morar lá, não vou fazer mais casa aqui. Minha esposa, eu cheguei do trabalho e a minha esposa me deu essa notícia. Amor, meu irmão falou que não vai mais construir aqui em cima. E ele deu essa laje aí pra gente, a casa dele que já está ponto de cinta. E ele deu essa casa para nós continuarmos ali. Eu, como já tinha uma noção de obra, eu não era um pedreiro, mas já tinha uma noção de obra. Eu falei para ela, olha, tudo bem, eu até faço, mas fala para ele que eu vou colocar tudo no chão. A casa da minha sogra embaixo já estava apresentando algumas rachaduras. E eu olhava aquilo, mas ele, como o pedreiro da família, ele era... Quem era eu? Porque era Sidney para dizer que estava errado, estava certo. Eu falei, olha, tem paredes fora de paredes, tem coisas, olha, não teve um planejamento aqui, isso aqui está... E a princípio não tem nenhuma escada para subir lá acima. A escada que subia era a escada de madeira. Falei, não, está errado. Eu boto no chão, varro a laje, se ele topar assim, se ele não se esquentar a cabeça, não se ofender, assim será. Aí ela falou para ele, ele falou, eu te dei, você faz o que você quiser. Então tá. Quando foi o primeiro final de semana que eu tive, peguei uma marreta muito boa e quebrei toda a casa. Me chamaram de maluco naquela época, de doido. Você é doido, tu é maluco. Eu varria a laje, chamado. Varria a laje. Aí tive a preocupação de cavar aonde eram as colunas.
Eu queria ver como é que eram as colunas. Eu estava construindo em cima de uma casa. Então eu não tenho como saber como é que está a sapata. Mas pelo menos as colunas eu tinha que saber como é que estavam as colunas. Eu comecei a cavar, procurar as colunas e fui achando as colunas. Não achei cinta, achei coluna. As colunas não iam até a laje. Elas iam até uma certa parte da parede. Dali para cima era tijolo. Quer dizer, não tinha coluna a casa. Daí, por que estava rachando? Aí cavei a outra, mesma coisa, cavei a outra, mesma coisa, cavei a outra, mesma coisa, fui cavando, em volta da casa toda, as colunas não iam até a laje. Quando você fala em construir, você precisa se preocupar com a base. Quando você fala em construir, você precisa se preocupar com como é que está a base. Como é que está a base? Não basta construir. Não basta estar aqui, é só levantar a parede. Vamos construir, vamos entrar para dentro. Vamos, não. Você está falando em construir. Construir, você tem que ter uma base. Aí eu completei de ferro, atravessei a laje, enchi as colunas. Por cima da laje eu passei um alicerce que não tinha cinta embaixo, então vou fazer um alicerce em cima que vai servir como laje e vai amarrar essa casa. E eu fiz isso, em toda a volta da casa, amarrou a casa. E dali eu comecei a levantar a minha casa. O vento deu, as ventanias, chuvas, e a casa está em pé. Os rachamentos, a rachadura de casa de baixo pararam de rachar. Não estava rachando mais. Porque existe uma preocupação quando se fala em construir. Tem que ter uma preparação para construir. Tem que ter um planejamento quando se fala em construir. Quando se fala em construir, não basta apenas você levantar paredes. Não basta apenas você achar que vai. Então você precisa ter essa preocupação. E eu tive essa preocupação porque seria um lugar aonde não só eu e ela iria morar, mas seria a casa de Deus. Porque quando nós se casamos, o pastor disse para nós e falou assim: olha, sabe qual é o segredo do casamento? É porque você precisa convidar mais uma pessoa para estar no meio desse casamento. Não fique assustado, mas você precisa convidar o Espírito Santo para que esteja nesse casamento. Então, quando está fazendo uma casa, não está fazendo a casa apenas para nós dois, está fazendo a casa para três. Uma responsabilidade maior. Você precisa, sabe, essa é uma palavra para inteligente. Tem inteligente aqui? Diga amém. Fala assim, eu. Fala com voz de profeta agora. Fala, eu sou inteligente. Porque nas mentes podem também, agora, nesse exato momento, vir um outro versículo na sua mente e falar assim: eu, o Senhor, não habito em templo feito por mãos. Completa aí. De homens. Mas se você abrir a tua palavra lá no começo, mais no comecinho, você vai ver que Salomão, ele pede ajuda a um rei para construir uma casa para Deus. Precisamos construir uma casa para Deus. Salomão fez isso. Salomão, ele pede ajuda. Não, porque quero fazer algo muito grande. Eu quero fazer algo muito grande. Quero fazer algo muito grande. Então eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda para construir isso aí, fazer uma casa para Deus. Mas a casa importante, muito mais importante, é essa casa aqui. Bata no teu peito e fala assim: é essa casa aqui. Essa é a casa que o Espírito Santo de Deus mora.
permanente, eternamente. Vai morar aqui eternamente. É essa casa. Mas quando eu estava fazendo a minha casa, tijolo por tijolo, acompanhado pela minha esposa, ela queria fazer uma massa e eu dizia, não. Deixa eu ajudar você a fazer a massa. Não, mas eu vou ajudar você a carregar uns baldes lá para cima. Não, vai não. Deixa que eu faço. Isso é para mim fazer. Tem homem nesse lugar? Diga amém. Fala, homens, é para mim fazer. Fala, para mim fazer. Puxa a responsabilidade para si. Eu puxei para mim essa responsabilidade. E essa semana eu estava me lembrando, eu estava sentado no meu escritório, onde era outrora uma cozinha. E eu estava sentado na coisa, eu estava me lembrando. Não falei para você, mas me lembrei. Eu vi direitinho você sentado naqueles 2 tijolos, encostado na parede ali onde está meu computador, ali sentado ali. E eu em cima do andaime, embolsando a parede. Era mais ou menos, não sei, 10, 11 horas da noite, e eu estava embolsando uma parede. E quando eu embolsando a parede, e ali, desempenando, eu olhei para ela, ela estava... Você me deu mais descarregar, voltou. E eu estava desempenando a parede e eu olhei, ela estava cochilando, sentada ao tijolo. Eu falei, estou construindo uma casa para nós 3. Segura um pouquinho só. Estou construindo uma casa para nós. Aí hoje eu venho falar sobre construindo uma casa para Deus. O que nós temos feito para que Deus more nessa casa? Você quer falar um pouquinho sobre isso antes de eu fechar? Ele está falando e eu estou lembrando. Eu sou tua casa, sua morada, eu sou teu lar. Você pode cantar isso? Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Isso, né? A gente ouvimos umas 2 semanas, o pastor Irã até falou sobre isso aqui, de uma casa que ela veio abaixo, acho que uma casa de 2 andares. Falou muito sobre isso nos jornais, que essa casa caiu sobre algumas pessoas daquela casa, matou uma pessoa que nem morava nela. Nem morava ali, o rapaz que morreu. O rapaz que morreu tinha ido assistir um jogo. Mas o que me chamou a atenção foi quando os repórteres estavam entrevistando os vizinhos. E os vizinhos falavam, mas essa casa ela estalava. Há anos ela estalava. A gente passava e via que ela dava uns estalos. E você estava falando e eu estava lembrando disso. Dava uns estalos. Ela avisou que estava caindo. É sinalizado para nós quando a nossa casa, o nosso lar, não está indo bem. Acontecem situações que mostram que a gente precisa consertar. Que a gente precisa consertar algumas coisas para que ela não venha cair. E não venha cair e às vezes afetar pessoas que não tem nada a ver com uma situação de uma casa que eu fiz irregular. E a nossa casa espiritual, a gente está falando muito sobre casa material, para você conseguir acompanhar conosco o processo de um fundamento, de uma fundação,
de uma casa até ela chegar numa estatura que a gente quer. Como dá trabalho, né, meu pastor? Como dá trabalho até a gente ver essa parte aí de mudar as coisas do lugar. Que aí entra a gente, mulher, né? Que a gente troca coisa daqui, a gente troca coisa dali. Antes dessa parte aí, há um trabalho muito tremendo, muito grande e muito difícil de uma construção. Hoje a nossa casa não está pronta. Se você entrar na minha casa, é uma casa que a gente gosta de estar. Foi feita e projetada para nós. Falta muita coisa ainda. Mas no meio disso tudo que a gente já mora há 34 anos nela, 34 anos que nós moramos nessa casa, vai aparecendo em alguns momentos lugares que precisam fazer manutenção. E se a gente não fizer essas manutenções, vai começar a estalar. E se esses estalos eles não forem observados e cuidados, pode jogar essa estrutura toda no chão. E quando Deus ele nos mostra que está precisando dessa sinalização, é hora da gente consertar muita coisa. A gente faz esse balanço, né? Na nossa casa. Hoje, nós moramos nós 3. Mas já fomos em 5, meu filho, minha filha. Hoje estava todo mundo lá. Hoje, a mesa que a gente projetava, uma mesa de 6 lugares, daqui a pouco vai estar sentada minha nora, meu genro, minha filha e meu filho. Nós já precisamos trocar para uma mesa de 10 lugares, de 12 lugares. Na verdade, porque se Deus quiser, ano que vem, Letícia, tu tá ganhando a lembrancinha do Dia das Mães. Né? Quem sabe? Não vai vir a netinha da vovó daí. A família está crescendo, né? A família está crescendo e a mesa já se tornou pequena. E a gente faz tudo lá em casa, sentado à mesa. Hoje a conversa era essa. Falei, filho, eu queria trocar essa mesa assim, assim. Ele, mãe, não vai dar. Aqui é pequeno. Então a gente vai ter que chegar a parede para lá. Mas eu só pensei, não falei, porque senão tem um ataque. Né? Tem que trecar a parede, mas aí a parede mexe com a estrutura e vai cair em cima de alguém que não tem nada com isso, então é melhor não mexer na estrutura. Mas é algo assim que faz a gente pensar, que eu gosto de analisar, porque quando eu arrumo a minha casa, sabe o cheirinho que a Elisete falou aqui? Eu gosto de arrumar a minha casa e abrir a porta, ir lá para fora e olhar, e ver se está tudo no lugar. Assim eu faço com a casa de Deus. O zelo que eu tenho na minha casa, eu tenho o dobro pela casa do Senhor. Eu gosto de cuidar da casa do Senhor. Quem me conhece sabe disso. Toda a honra e toda a glória para Ele, mas eu gosto de cuidar. A minha filha hoje estava vendo eu arrumar minha cama e depois eu pego um cheirinho, todo dia eu faço isso. Aí, filha, sabe por quê? Porque às vezes o cheiro do travesseiro, da gente dormir à noite, não deixa com um cheirinho muito legal. Então você tem que ter, vocês têm, né? Um cheirinho em casa que vocês pegam assim, em nome de Jesus, vocês têm, né, meninas? Um cheirinho, né? Que você pega e você bota assim. Eu gosto quando ele está chegando, ele nem sabe disso, vai saber agora. Quando ele passa com o carro, que eu vejo que ele está chegando, eu vou lá e pego o cheirinho. Aí quando ele abre a porta, eu gosto de ver ele observar quando ele chega na minha casa. E é assim, quando eu chego na casa do Senhor, que eu entro na casa do Senhor, que bom estar na casa de Deus. Que bom cuidar da casa do Senhor. Que bom construir um palácio para Deus. Porque a gente construindo um palácio para Deus é onde também nós vamos estar, né? Então a gente tem que observar a nossa casa. Está instalando? Está tendo alguma infiltração? Está precisando trocar a tubulação? A descarga quebrou? Conserta. Não deixa cair por terra. Ninguém vive de aparência, né? Aí às vezes a gente vê uma casa, não sei se vocês já viram, uma casa toda bonita por fora, linda. Cerâmica na frente, toda acabadinha. Quando tu entra, tu tem uma surpresa. Não tem piso, não tem móveis, mas a fachada é linda.
É legal? Eu acho que não. É legal, dentro está melhor do que fora. A nossa vida, ela tem que ser melhor por dentro do que por fora. Porque isso aqui, a terra vai levar, a traça vai comer, mas o que está dentro de mim tem que ter uma essência tão grande que Papai do Céu goste de morar. Porque lembra, eu sou tua casa, eu sou tua morada, eu sou o teu lar. E que essa noite Deus possa agir nas nossas vidas de uma maneira tão tremenda, que Ele possa mudar coisas do lugar, coisas que só Ele sabe e você, coisas que às vezes a gente esconde de certas pessoas, a gente esconde de nós mesmos. Mas se nós somos casa do Senhor e a gente dá ordem ao Senhor para que Ele mude as coisas do lugar, e que essa noite, com essa repercussão todinha que a gente está fazendo, essa reflexão de nossa casa material, que seja reflexo da nossa casa espiritual, porque aquela casa que caiu, matando uma pessoa que não tinha nada a ver com aquela casa, entrou ali de visita. E muitas das vezes, situações que a gente se esconde atrás delas, vai destruir filhos, vai destruir netos, vai destruir descendência, que não tinha nada a ver com a tua situação lá. E que a gente precisa consertar hoje aqui, para que amanhã os nossos descendentes não venham a sofrer. Você entende isso? A gente precisa fazer sempre uma autoanálise da gente. Aonde está instalando? Não é não, meu amor? Aonde está instalando? Que situação Deus está me mostrando? Que corpo estranho está entrando dentro da minha casa, que está mudando as coisas de lugar sem minha permissão? Porque o Senhor, Ele é aquele que Ele pede permissão para entrar. Ele diz que Ele está à porta e Ele bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Ele entra. E quando Ele entra, Ele muda as coisas do lugar. Ele vai botar as coisas no lugar. Sabe por quê? Porque esse mesmo louvor fala que o seu perdão é completo. Aleluia. O perdão do Senhor é completo. O pastor falou aqui sobre Débora. E quando o pastor falou aqui, que ministrou e deixou essa palavra profética sobre nós, quando o pastor falou e Débora se levantou, eu ali sentada no meu lugar falei, e Cristina se levantou. Sabe? Que nós possamos se levantar como mulheres que tomamos conta do nosso lar, de mulheres que não precisamos passar perto de obra e escutar que somos gostosas, que somos lindas e maravilhosas. Porque isso eu ouço do meu marido. Não me satisfaz nenhum momento passar em um homem, ter que chamar a atenção de um homem. O que faz atenção, o que me faz muito bem, quando eu passo e tu faz isso, é maneiro demais. Outra pessoa não precisa, porque eu sou casa de Deus, eu sou casa do Senhor. Eu sou lar do Senhor. E eu quero que o Senhor esta noite mude coisas do lugar. Essa noite o Senhor vai mudar coisas do lugar, botar as coisas no lugar certo. Se você está dormindo na sala e sua esposa está dormindo no quarto, está precisando Deus entrar e mudar a situação. Não é desse jeito que Deus te chamou. O quarto é para os dois. Lá em casa aconteceu uma coisa que meu esposo sinalizou uns dias desses. Eu sinto muito calor, meu esposo não gosta de ar-condicionado, ele não se dá bem. Ele botou um ar-condicionado lá, por causa de mim. Aí o que estava acontecendo? Eu dormia e ele ficava acordado, espirrando a noite toda. Desliguei o ar-condicionado, botamos o ventilador. Ele espirrava a noite toda. Eu falei, Jesus, que negócio é esse? Eu vou para o outro quarto e ele fica aqui, no quentinho, e eu vou para o fresquinho. E assim a gente fizemos.
De repente ele detectou. Ele falou, epa, tem alguma coisa errada. Não estávamos mal não, foi só por conta disso. Ele falou, não. Alguém vai ter que sofrer nessa situação aí. Ou eu vou espirrar a noite toda, ou você vai sentir calor a noite toda. Mas a gente vai continuar dormindo no mesmo quarto. Detectamos. Porque daqui a um tempo, isso ia se tornar normal. Não. Ele fica lá, eu fico aqui. Não, é bom dormir agarradinho com ele. É bom estar com ele. É bom saber que ele cuida de mim. E foi resolvido, né? Ainda estou dormindo no quente, às vezes você espirra a noite toda, mas estamos juntos. Então essa noite é noite de Deus colocar as coisas no lugar. No momento que você canta essa canção e você crer que Deus é aquele que põe as coisas no lugar, porque você concorda comigo que somos casas do Senhor. Você concorda comigo que você é casa do Senhor. Você concorda comigo que você é casa do Senhor. E isso eu estou falando para casais, eu estou falando para filhos, estou falando para maridos, estamos falando para a igreja do Senhor. Temos coisas para colocar no lugar esta noite. Temos que sair daqui sabendo quem é o nosso Deus de verdade, porque cremos que Jesus está voltando. Olha, ele está pertinho. Quem é salvo sente isso, que está mais perto do que nunca o dia que vamos se encontrar com Jesus. O dia que o noivo está chegando, as nossas lamparinas já estão acesas, nós cantamos, né? E o noivo está chegando. E o noivo vem buscar uma igreja limpa, santa, sarada, uma casa com estrutura. Estamos construindo uma casa para Deus. E quando construímos uma casa para Deus, você lembra lá das construções, dos palácios que era construído para Deus? Eram as melhores coisas que vinham para o altar. Era ouro, oferta de ouro, era oferta de prata, era oferta de bronze, era as coisas melhores. E Deus nos escolheu porque somos os melhores. Você pode vibrar com isso? Você pode vibrar, você pode aplaudir que você é o melhor. Deus te escolheu. Não foi a Cristina, não foi pastor, não foi ninguém. Quem te escolheu foi Deus. E se Deus nos escolheu, se somos casa do Senhor, Ele vai ajeitar. É só nós dar essa permissão para Ele. Ele vai botar tudo no lugar. Construindo uma casa para Deus. Tem um versículo ali, né? Um versículo base que o nosso pastorzão, o nosso líder, ele está lá em Mateus, mas eu queria ler o mesmo, mas em outro livro, né? Um livro de Lucas. Queria pedir você que abrisse. Já estou encerrando. Abrisse a palavra poderosa do Senhor em Lucas, no capítulo 6. No capítulo 6, no versículo 47. Versículo 47. Você achou? Diga amém. Se não achou, fala misericórdia, Senhor. Lucas fala assim, ó: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, e eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Eu escolhi esse trecho porque ele não vai falar para homens.
A gente sabe que lá em Mateus ele está falando homens, mas esse homem está falando, é uma maneira genérica, ele está abrangindo todos. Como aqui ele fala qualquer que venha, qualquer, acho que fica mais explícito, que é para qualquer. É eu, você, é o seu filho, é a mamãe, é o papai, é o titi, é qualquer que venha. Sabe? Essa noite é a noite de edificar a casa. Essa é a noite de você edificar a sua casa. Se a tua casa tem alguma parte da tua casa que você está descobrindo ou está percebendo que está vindo a ruína, alguma área na sua casa que você está vendo que está, vindo a ruína, olha, é hora de você gritar por socorro. É momento de você gritar: Senhor, me ajuda. É hora de você subir em uma figueira brava para ver se você consegue ver o Senhor Jesus. Por que está falando isso aí? Já é outra passagem. Eu acho interessante essa passagem, amado. Eu acho muito interessante. Porque Jesus estava indo para uma missão que não tinha nada a ver com Zaqueu. Jesus estava indo para uma missão que não tinha nada a ver com casa. Ele estava indo curar sim uma pessoa, mas não era aquela. E Jesus passa, e um homem sobe numa figueira brava para ver Jesus passar, simplesmente para ver. Uma atitude dele em subir naquele lugar, Jesus poderia falar: desce aí, eu quero te abençoar. Desce aí, eu quero abençoar você. Desce aí, eu quero abençoar a tua vida. Você, poxa, fez um negócio muito legal. Não, e Jesus fala: desce que hoje eu vou pousar onde? Na casa. Esse mesmo Jesus, ele está aqui nessa noite e quer falar para você: olha, ele quer pousar na tua casa. Se você ainda não, convidou Jesus para a tua casa, se você, e eu fiquei meio despercebido, comecei esse relacionamento, eu não convidei Jesus. Ou eu convidei Jesus, mas por alguma atitude Jesus, eu abri a porta e Jesus saiu, e eu preciso que ele volte. Essa é a noite, amado. Essa é a noite. Essa é a noite. Essa noite nós convidamos Jesus. Jesus, essa é a sua casa. Jesus, é a sua casa, essa areazinha aqui, Senhor. Esse cômodo aqui, Senhor, que está fechado aqui, esse cômodo que, eu botei uma plaquinha e o Senhor não entra, que está em ruína esse cômodo aqui, é esse cômodo aqui, o Senhor não entra, Senhor. Essa área aqui da minha vida, Senhor, o Senhor não está entrando, não entra não, porque está em ruína, tá? Eu não percebi, mas eu construí ela em cima do areia, essa sapata aí tá. É hora de você rever isso. É dia de você rever isso. É noite de você rever isso. Deus está muito interessado de entrar na casa. Deus não está aqui só para abençoar a tua vida, mas Ele está aqui para abençoar a tua casa. Ele não está aqui para abençoar só a tua vida, porque Ele poderia falar: Zaqueu, que negócio legal que tu fez, cara. Pô, tu subiu nesse negócio aí, isso aí, pô, deve machucar, hein. Cara, o Zaqueu, cara, desce aí. Pô, vou abençoar a tua vida, cara. Deus está achando muito legal o que você fez aqui nessa noite. Deus está achando muito legal o que você fez sair da tua casa. Só Deus sabe como foi teu dia. Só Deus sabe se houve frustrações ou não houve. De repente você esperava um presente, mas não veio aquele presente. Aquele reconhecimento do filho, aquela ligação do filho, o filho aparecer, de repente não sei, de repente você recebeu está frustrado e veio para esse lugar. Deus está vendo tudo isso, está achando isso lindo, mas Ele não quer só abençoar a tua vida, Ele quer abençoar a tua casa. Queria chamar o Ministério de Música que viesse aqui.